Oi, tudo bem? Gente, tô aqui hoje para falar sobre relacionamento abusivo. Na semana passada, esse final de semana e até ontem, aconteceu um caso aí nas redes sociais que tomou uma grande repercussão, que foi a separação da Mayra Card, que é life coach, e Arthur Azevedo, que é um ator. E foi um grande reboliço. A Mayra gravou um vídeo, né? Primeiro, há algum tempo, acho que um mês atrás, mais ou menos, ela gravou um vídeo contando da separação dos dois. E aí passou, parece que os dois reataram, tentaram de novo, e aí não rolou. E agora, no final de semana, acho que na sexta-feira, ela soltou um vídeo falando que ela estava vivendo um relacionamento abusivo. Antes de qualquer coisa, eu quero dizer que assim, eu não tenho um lado, não tenho uma defesa em relação a isso, esse não é o meu papel aqui, né? Eu estou trazendo o caso da Mayra e do Arthur, por quê? Para ilustrar coisas que a gente vê no dia a dia. É mais fácil a gente pegar o que está acontecendo e ir destrinchando e mostrando do que trazer toda uma teoria, um texto escrito em cima dessas teorias, né? Quando a gente pode trazer o dia a dia, as coisas ficam mais fáceis de serem observadas, tá? Então, o que eu fiz? Eu fui pegando o caso e fui analisando algumas falas, alguns comportamentos, e eu vou trazer o meu olhar como psicóloga para essa situação, ok? Primeiro ponto, a Mayra disse que gravou esse vídeo e jogou nas redes sociais, porque esse foi um jeito que ela encontrou de sair dessa relação tóxica. Porque ela diz que se ela não trouxesse isso a público, seria muito fácil dela cair de novo e ela não quer mais ficar nessa situação. Eu percebo que a Mayra não entende muito sobre esse assunto, né? E tá tudo bem ela não entender, porque não é obrigação dela e nem obrigação de ninguém. Então, ela teve aí um primeiro ato de colocar a questão dela a público, e aos poucos eu entendi que ela foi percebendo o que é uma relação abusiva, né? Qual é a parte da responsabilidade dela, qual é a parte da responsabilidade do outro. Então as coisas foram mudando do primeiro vídeo dela para até o que eu acompanhei foi a live que ela fez ontem com a psicóloga Pamela. Então, de lá para cá, ela já conseguiu ampliar o olhar dela e foi um processo muito bonito de acompanhar. Uma das coisas que a Mayra traz como abuso nessa situação é sobre as traições do Arthur em relação a ela, né? E sim, traição é um abuso, principalmente quando um casal combina que está dentro de um relacionamento monogâmico, né? Então, o que é combinado ali entre um casal e não é cumprido pelos dois, é sim uma maneira de abuso, né? E existem muitas outras. O abuso, na verdade, começa muito antes disso. E aí tem pessoas que falam, Gil, mas isso aí já tá pré-definido, né? Gente, não. A gente precisa conversar. E esse é um outro ponto muito importante que eu quero trazer aqui para vocês. Quando a gente fala de que isso já está definido, isso é muito perigoso. Por quê? Porque uma mesma palavra pode ter um significado diferente para as pessoas. Então eu posso entender relacionamento sério de um jeito e você pode entender de outro. Por isso é importante que um casal tenha isso claro, né? Quais são os acordos que a gente vai fazer? Então o diálogo é o primeiro ponto para que exista uma relação saudável e que as pessoas entendam o que está dentro do contrato da monogamia entre esse casal. Por isso é muito difícil dizer o que é certo, o que é errado, né? Porque cada casal tem que estabelecer ali o seu próprio contrato. E para a gente ter um bom diálogo, a gente precisa do autoconhecimento. Senão, a gente vai achando que as coisas são por isso mesmo e que é isso mesmo, né? E o que acontece? Para a gente ter um bom diálogo e ter um bom autoconhecimento, a gente precisa entender o que cada coisa significa na nossa vida. O que é, por exemplo, por que eu preciso de um relacionamento monogâmico? Por que eu quero que o meu relacionamento seja monogâmico?
Isso tudo precisa ser olhado. Talvez você encontre aí que você quer um relacionamento monogâmico porque você quer ser exclusiva, porque você quer ser prioridade, porque você quer ser especial, né? E aí você precisa combinar isso com a outra pessoa. Nem todo mundo tem as mesmas intenções de relacionamento. Quando a gente fala de duas pessoas, a gente fala de dois universos que são muito amplos, que são muito ricos, que tem muita história, tem muita experiência. Isso tudo precisa ser conversado. Além disso, abuso, relação tóxica, não tem só a ver com aquelas ações que são escancaradamente violentas. O abuso ele começa muito antes, ele vem de maneira muito mais sutil. Eu costumo dizer que são abusos velados. E o que acontece é que muitas vezes é tão velado que a gente nem percebe que o abuso está acontecendo. A gente diz que é normal, que é assim mesmo, que faz parte das relações, né? Quantas vezes você já não ouviu isso? E por que é velado? O que é uma ação velada? É uma ação que vem fantasiada de outra intenção. Por exemplo, os ciúmes. A maioria das pessoas que eu conheço acham que nos relacionamentos tem que ter uma dosezinha de ciúmes, que isso é uma demonstração de amor. Mas, gente, ciúmes, na verdade, é só uma demonstração de medo, insegurança, de perda. E, em outros momentos, é uma necessidade de poder, de posse, de obsessão. Outra maneira de abuso que a gente tem aí, que é velado, é aquele excesso de cuidado, sabe? Quando você quer fazer tudo pela outra pessoa, ou então quando você vive falando pra pessoa, não faça isso porque vai acontecer aquilo, não faça aquilo outro porque vai acontecer tal coisa. Por trás desse grande cuidado, existe uma mensagem que também é velada, né? Que é a mensagem que fala assim pra outra pessoa, você não é capaz de fazer as suas próprias escolhas. E isso é um grande tiro na autoestima de qualquer um. Porque nós somos capazes de tomar as nossas próprias decisões. Talvez a decisão que eu tome não seja a melhor para você, mas provavelmente eu saiba quais são as consequências das minhas decisões e o motivo, o que é que me motiva a tomar certas decisões. Tudo isso precisa ser olhado, né? Nem sempre a gente tá certo. E outra, nem sempre o que é bom pra mim é bom pro outro, é bom pra você. Essa coisa da gente deixar a pessoa livre para ela fazer as próprias escolhas e lidar com as consequências das suas próprias escolhas. Isso é muito importante. Isso faz com que todo mundo se torne mais responsável por si mesmo, né? E que saia dessa coisa do automático, de fazendo sem medir as consequências. Se uma pessoa vai fazendo, tem outra que tá sempre ali segurando as pontas, limpando a barra, dando um jeito, consertando, ela não tem tempo para lidar com as consequências das escolhas dela e poder fazer escolhas melhores. Então a gente precisa cuidar desse excesso de cuidado, tanto nosso em relação ao outro, como do outro em relação a nós também. E aí, o que acontece nesse excesso de cuidado? É desenvolvida a dependência emocional. Porque aí a gente vai acreditando, a outra pessoa vai acreditando que a gente precisa dela para tomar as nossas decisões, para fazer as nossas escolhas. E aí já sabe, né? A arapuca tá armada. Normalmente, as pessoas que vivem relacionamentos abusivos, relações tóxicas, elas são dependentes emocionais. E essa dependência é como se fosse uma dependência química, de droga, de bebida, todos os excessos, né? E quando a gente desenvolve essa dependência por algo ou por alguém, fica muito mais difícil sair dessa situação. Outro ponto que a Maíra levantou, que eu acho importantíssimo falar, é sobre a autorresponsabilidade, né? Ela fala que ela é uma mulher muito responsável por ela mesma, ela tem essa consciência, inclusive porque ela estuda questões de desenvolvimento emocional, sobre inteligência emocional, né? E isso é muito dito nesses processos de autoconhecimento, de desenvolvimento. Cada um é responsável pela sua própria vida. E essa é uma grande verdade, né? A gente tem que largar essa coisa de achar que alguém vai salvar a gente ou que a gente tem que salvar outra pessoa. E aí, indo um pouquinho mais profundo, eu fico pensando assim, salvar, né?
Do que você quer ser salva? Será que a vida tá tão ruim assim? Você precisa ser salva de alguma coisa? Alguém precisa ser salvo de algo? Salvo do quê? Do que é que a gente quer tanto ser salvo? Será que a gente não fantasia que a gente precisa chegar em algum lugar para então viver a nossa felicidade plena? E aí a gente fica achando que se acontecer isso, se acontecer aquilo outro, se a minha relação for assim, se eu tiver um emprego assado, se eu ganhar tanto, se eu conquistar tal coisa, aí então eu serei feliz? Fico pensando se a gente não tá presa no futuro. E digo mais, isso aumenta muito a nossa ansiedade, né? Por quê? Porque a gente fica presa em um futuro que vai chegar em algum momento que a gente nem sabe quando, nem sabe como. E a vida, gente, ela acontece agora. A vida tá aí cheia de possibilidades. A gente pode criar situações e se fazer feliz o tempo inteiro. Talvez se apegar nesse lugar de que eu vou chegar no momento perfeito é o que gere tanto sofrimento na nossa vida. Eu já falei diversas vezes aqui no Instagram, nas redes sociais, para quem me acompanha com certeza já ouviu eu falando que tá nas nossas mãos a possibilidade de criar e viver uma vida que faça mais sentido para nós, né? Como é que a gente chega e pega a nossa vida, que é tão preciosa, e entrega a possibilidade de felicidade na mão de outra pessoa? Isso é muito sério, né? Porque é a sua vida. Imagina alguém pegando a vida dela e falando assim, ó, toma aqui. A partir de agora, você é responsável por me fazer feliz. Meu Deus. Me dá até um desespero, né? Imagina essa responsabilidade. Como é que você faz para fazer a outra pessoa feliz? E se a gente entende que, na verdade, todas as emoções, elas estão dentro da gente, a gente não precisa ficar buscando as coisas fora, né? A gente encontra o que a gente precisa dentro da gente. Então, na verdade, quem tem acesso às coisas boas ou às coisas ruins somos nós mesmas, não é o outro, não é ninguém. É óbvio que as nossas relações, elas contribuem para isso, né? A nossa realidade de vida contribui para o que a gente sente. Mas se a gente trabalhar o que está dentro de nós, a gente se torna mais livre, deixa as pessoas mais livres e a gente constrói relações por escolha e não por necessidade. Agora, se a sua vida estiver muito ruim, se você realmente estiver muito insatisfeita, tá na hora de buscar ajuda. Talvez isso seja um sinal de depressão. Cuida da sua insatisfação. Sabe por quê? Se você não cuidar disso, pode chegar quem quiser, pode chegar aquela pessoa que você sempre sonhou ser do jeito que você quiser. Se você tiver com um sentimento de insatisfação, o outro pode fazer o que ele quiser pra você, que ainda assim você vai se sentir insatisfeita. Tudo começa de dentro. A Maíra também fala sobre criar expectativas, né? Que a gente não deve criar expectativa. E ela conta, inclusive, que ela fala muito isso para as pessoas com quem ela trabalha, com quem ela desenvolve. Mas eu fico aqui pensando, sabe? A expectativa faz parte da espécie humana, né? Talvez a gente não deva depositar todas as possibilidades de uma felicidade na mão de outra pessoa. Mas é muito natural que a gente crie expectativas. O que a gente pode fazer e que pode nos ajudar é a gente avaliar essas expectativas, questionar. Isso é possível? Isso tá dentro da realidade? Será que eu tô esperando demais do outro? Será que eu tô esperando demais de mim? O que será que está acontecendo aí? Né? Essas expectativas realmente podem ser alcançadas? Elas são uma fantasia? E se elas podem ser alcançadas, como é que eu faço para alcançá-las? Né? O que eu posso fazer como a pessoa responsável pela minha vida para alcançar isso? E se isso depende da outra pessoa, será que a outra pessoa está afim de satisfazer as minhas expectativas, de me ajudar a alcançá-las? Como é que funciona tudo isso? Né? Isso precisa de um olhar mais aprofundado, de mais cuidado, de entender o que está envolvido ali, né? Por que você está depositando tanta expectativa em algo ou em alguém? E se essas expectativas não forem atendidas, como é que eu vou lidar com isso? A gente precisa voltar para a realidade.
Claro que é importante que a gente tenha fantasias, que a gente tenha sonhos, mas é muito bom que a gente consiga unir esses sonhos, essas expectativas, esses desejos à realidade e criar estratégias para isso, porque às vezes muitas estratégias ajudam a gente a realizar um desejo, a realizar um sonho, a alcançar um objetivo, né? Então a gente precisa sair do campo das emoções de vez em quando e vir para o campo da mais racional, sabe? Deixa eu olhar aqui, isso aqui que eu tô sonhando, como é que eu faço para alcançar? E aí, de novo, se você tá numa relação, você precisa conversar com a outra pessoa para entender qual é a disponibilidade dela de te ajudar nesse processo, né? Será que o outro tá tão empenhado assim quanto você? Será que a sua expectativa é a mesma expectativa da outra pessoa? Existem alguns ajustes que precisam ser feitos, né? O Felizes para Sempre, ele é construído todo dia. E aí existe um outro ponto aqui que eu acho que vai ser um pouquinho mais difícil de falar, mas vamos lá. A Maíra diz que ela depositou tudo nas mãos dele, né? E ao mesmo tempo que ela é extremamente responsável pela sua vida. Isso tudo é interessante porque, assim, são pontos contraditórios. E tudo bem, porque nós somos seres humanos e seres humanos são contraditórios, tá? No vídeo que ela falou isso, ela ainda estava bem abalada, né? Então é muito natural que exista toda essa confusão. Realmente essa situação veio como um baque para ela, como vem para muitas mulheres. Eu tenho acompanhado relatos de mulheres falando sobre esse posicionamento dela, né? E muitas das mulheres falam assim: meu Deus, só depois que você falou eu percebi que eu tava numa relação abusiva, eu não percebia isso antes, né? Então imagina você se dar conta que você tá vivendo uma relação que não tem nada a ver com aquilo que você desejou, com aquilo que você sonhou. É muito natural que você fique baqueada. Eu digo até que é saudável, né? Porque receber uma bomba dessas e achar que tá tudo lindo, que tá tudo bem, isso sim é muito assustador. Só que essa fala, né, esse posicionamento, eles podem trazer aí uma grande armadilha. Por quê? Você diz que você deposita tudo na mão da outra pessoa e que você é extremamente responsável pela sua vida. O que acontece? O que pode acontecer nesse momento? Como você é uma pessoa muito responsável pela sua vida, você vai resolvendo, né? Aconteceu isso, vou resolver, isso aqui tem jeito assim, nananana. E aí, ao mesmo tempo, você deposita tudo na mão do outro. Talvez isso crie um comportamento de manipulação. Por quê? Porque aí eu começo a ter ações para que o outro haja da maneira como eu espero, né? Porque isso tá me dizendo que, afinal, eu estou fazendo tudo para criar a vida que eu quero, só que envolve outra pessoa. E quando a gente faz tudo para as coisas saírem do jeito que a gente quer e envolve outra pessoa, normalmente a gente deixa de ouvir o outro, a gente só escuta as nossas necessidades, a gente desconsidera as coisas que são importantes para outra pessoa, né? E a gente vai ali fazendo com que o outro haja, ou então esperando que o outro haja, conforme as nossas próprias expectativas. Não estou dizendo que ela fez isso, estou pegando esta fala para dizer sobre uma possibilidade do que pode acontecer. E eu vou trazer uma verdade que talvez muita gente não goste, mas normalmente a gente tem as nossas ações baseadas em atender alguma necessidade, algum desejo, algo que é importante para nós. Mesmo quando a gente fala que faz tudo pelo outro, no fim, a gente tá tentando atender uma necessidade individual. Por exemplo, eu sou muito permissiva com alguém, né? Tudo que as outras pessoas falam pra mim, pedem pra mim, eu atendo, eu tô sempre disponível, eu ajudo todo mundo. Por que você faz isso? Qual que é a sua motivação? Existe a motivação de quem só quer ajudar? Existe. Mas também existe uma motivação que pode ser: eu faço isso porque eu quero ser querida, porque eu quero ser aprovada, porque eu quero ser vista com bons olhos, porque eu quero pertencer.
né? São as nossas necessidades pessoais. E isso também faz parte de todos os seres humanos. Não se sinta mal, não se sinta egoísta, não se sinta fria por identificar isso. Na verdade, isso vai te libertar. E você vai conseguir até identificar o que é que você faz porque você quer realmente ajudar e o que é que você faz para atender alguma necessidade sua. E tá tudo bem. Desde que você seja uma pessoa ética e que não prejudique a vida de ninguém, não tem nenhum problema você atender às suas próprias necessidades. E vamos pensar aí, você ajuda alguém e ainda recebe algo em troca. Não é maravilhoso isso? O único problema é quando a gente faz isso sem perceber, a gente não tem os resultados que a gente gostaria e a gente se frustra, cobra o outro, ataca o outro, aponta o outro, chama o outro de ingrato, né? Tudo isso precisa ser pensado e analisado com mais cuidado. Outra coisa, gente, é que na verdade eu tenho visto que a nossa saúde emocional, ela é muito negligenciada. Talvez porque isso não era olhado com tanto cuidado até alguns anos. E hoje em dia a gente ainda está em um processo de aceitação em relação a isso. Muitas vezes quando a gente fala em psicólogo, em saúde emocional, e tomar medicação, ir numa consulta com um psiquiatra ou qualquer coisa que vá ajudar a gente, ou então que vá mostrar que nós temos uma vulnerabilidade, que nós temos uma limitação, ainda é uma coisa assustadora, né? A gente está entrando em contato com isso de alguns anos para cá. E isso ainda nem faz parte da vida da maioria das pessoas. E se a gente for pensar na questão do machismo, isso faz menos parte ainda da vida dos homens, né? Homem não pode ser fraco, homem não pode ter limitações, homem não pode ser menos, passar por dificuldades. Só que os homens são seres humanos, né? E nós também. Cuidar da nossa saúde emocional, dos nossos gaps, daquilo que está faltando, daquilo que pode ser desenvolvido, não é fraqueza. Na verdade, isso é uma grande ação que demonstra a sua força, né? A sua coragem, o seu amor próprio. Existem coisas que a gente não sabe e a gente precisa de ajuda. Isso faz parte da vida, a gente tá aqui em desenvolvimento e a gente vai estar a vida inteira. Esse processo de desenvolvimento é um processo contínuo. Vamos olhar aí a história do mundo. Toda a história, se a gente for falar de recursos tecnológicos, como eram as coisas há 100 anos atrás, como são as coisas hoje, como vão ser as coisas daqui a 100 anos. É um eterno desenvolvimento. Por que a gente não pode se desenvolver também? Qual que é o problema? Ninguém nasceu pronto para nada. Quando a gente nasce, a gente aprende a andar, a gente aprende a sentar, a gente aprende a comer, inclusive. E depois, quando a gente se torna adulto, a gente precisa até aprender a respirar, porque a gente esqueceu, porque a gente entrou em um outro ritmo. E aí, muitas vezes, a gente se pega sem ar, sem saber respirar. Não tem problema ter que se desenvolver, aprender, não saber das coisas. Isso é lindo, na verdade. Isso é libertador, isso é fortalecedor. E quais são os padrões de relacionamento que a gente tem tido exemplo até hoje, né? O normal que todo casal faz é se adaptar ao desejo do outro, abrir mão de quem é, né? Então eu deixo de fazer tal coisa para que o outro não fique triste, para que o outro não se sinta rebaixado, para que não abale a autoestima da outra pessoa. E é tão interessante isso, porque assim, normalmente, quando a gente conhece alguém ou uma pessoa conhece a gente se atrai por uma característica. Por exemplo, uma pessoa que é muito extrovertida, que é muito alegre, que é muito amigável, né? Você olha para essa pessoa e você se encanta com essa pessoa. E aí, depois, você vai querendo que essa pessoa mude isso, porque isso te incomoda, isso te causa insegurança, medo da perda, medo do abandono. E aí você vai podando essa característica pela qual você se apaixonou pelo outro. Tá vendo como é contraditório? E isso precisa ser olhado porque essa ferida é sua. Você precisa cuidar disso. Não é o outro que tem que mudar para se adaptar às suas necessidades. E de novo, existem casos e casos, né? Tudo precisa ser olhado, tudo precisa ser questionado, pensado, avaliado.
Porque sim, existem situações que geram dor, que são desrespeitosas, e existem situações que só estão ligadas mesmo à insegurança. E às vezes existe uma linha tênue aí, igual quando a gente fala dos ciúmes, né? No sentido de que o ciúmes pode existir sim por conta do outro desrespeitar a gente, mas muitas vezes ele também existe por uma insegurança e um medo nosso. E aí, pode ser que nesse momento comecem os abusos, né? Quando a gente vai dando um jeitinho, vai deixando pra lá, vai jogando pra debaixo do tapete, e a gente vai abrindo mão de quem a gente é, ou querendo que o outro abra mão de quem ele é. Isso pode ser dito com muito carinho, mas não deixa de ser um abuso. Uma relação, para ser saudável, não precisa de artimanhas. Ela precisa de diálogo, de transparência, de acolhimento, de parceria, de compreensão. Mas muitas vezes a gente prefere ficar ali no mundo da fantasia do que ter que lidar com a realidade. Inclusive porque muitas pessoas ainda acham que a relação só dá certo quando é para a vida inteira, né? E uma relação pode dar certo por um outro período de tempo, né? Ela deu certo por um tempo, talvez daqui para frente não dê mais. Talvez daqui para frente não esteja dando mais. E isso é uma outra coisa muito importante de ser olhada. Por quê? Porque no começo da relação, normalmente, né? A relação é muito gostosa, ela é cheia de conquista, de sedução, e a pessoa te trata com muito carinho, você trata a pessoa com muito carinho, e depois de um tempo isso acaba. Isso pode ser depois de um mês, depois de um ano, 2, 10. O que eu quero dizer? Que as relações, elas também são dinâmicas, elas também mudam. Elas podem ser construídas ou elas podem ser destruídas. Tudo isso pode acontecer. E aí, e muitas vezes a gente se apega aí nesse começo, nas promessas, e a gente fica lá insistindo, tentando tirar leite de pedra para que as coisas voltem a ser como elas eram no início, nos momentos das promessas. Mas talvez a outra pessoa não consiga bancar. E tá tudo bem. E se não tá dando certo, a gente termina a relação e vai buscar a nossa vida. E vai viver outras histórias, outras possibilidades. Talvez isso traga muito mais realização do que ficar ali tentando tirar leite de pedra, dando murro em faca. Hoje em dia, as relações não são mais uma obrigação. As relações são uma escolha, uma opção. E que bom, porque ninguém mais precisa ficar preso a tanto sofrimento que uma relação pode trazer. A gente pode buscar outros caminhos para nossa vida. Além disso, tem outra coisa também que eu sempre falo. Existe vida além do amor e os relacionamentos. E talvez a gente ainda só não conheça quais são essas outras possibilidades, mas elas existem. Mais um ponto muito importante que a Maíra traz, de falar o quanto ela ama esse cara, né? Ela fala, existe muito amor por ele. E ela também fala que ela não sabia quem estava na cama dela por muito tempo. E aí, é muito interessante, porque existem dois caminhos, né? Talvez a pessoa tenha se apresentado como uma e ao longo do tempo ela tenha mudado, né? Isso pode acontecer, sim, porque é aquela coisa da conquista, das promessas, né? Isso é um ponto. Outro ponto é o ponto que a outra pessoa realmente mudou, né? Ela era de um jeito e realmente é de outro jeito, né? E também existe a nossa parte da fantasia. Então a gente cria uma fantasia, pega essa fantasia e tenta colocar na outra pessoa. E às vezes a fantasia não cabe. E aí é a hora da gente se questionar. Será que a outra pessoa mentiu pra mim? Será que eu menti pra mim? Será que eu me apeguei à fantasia e quis colocar nessa pessoa e quis ficar presa a isso? As coisas mudam, a vida é dinâmica. É muito comum ver as mulheres falando aí que elas amam alguém que tanto as maltrata, né? Como é que eu posso amar tanto uma pessoa que me maltrata, que me trata tão mal? Eu recebo muitas mensagens assim. E aí eu fico pensando, será que isso é amor? Será que esse amor é pela fantasia que você criou e colocou em cima da outra pessoa? Será que é amor pela expectativa que você criou e tá aí esperando? Será
que você não se tornou tão dependente dessa pessoa, das emoções que ela gera em você, das coisas que você sente enquanto você está no meio dessa relação, que você fica ali achando que é amor, mas na verdade é um vício. Muitas vezes a gente cria um castelo e coloca o nosso príncipe lá dentro, sem nem perguntar se ele quer viver ali. De novo, não tô falando que a Maíra fez isso, mas eu já fiz. Você também? Pois é, eu já me relacionei com uma pessoa que se apresentou como um príncipe e eu fiquei tão apaixonada por essa fantasia de príncipe que eu criei um castelo e tentei com todas as forças colocar essa pessoa lá dentro. Mas eu esqueci de perguntar se ela queria. Se ela queria viver nesse castelo, se ela queria viver essa história que eu queria. E aí, gente, foi um tiro no pé, né? Eu sofri muito, eu me decepcionei muito e eu fui muito abusiva. Sabe por quê? Porque eu fiquei tentando insistir que a pessoa se tornasse aquilo que eu queria, que ela fizesse o que eu gostaria, que ela se tornasse quem eu tanto esperava. Ao invés de olhar para essa pessoa e avaliar na realidade se ela era alguém com quem eu gostaria de me relacionar, eu simplesmente peguei a minha fantasia e tentei colocar na outra pessoa. Essa pessoa não aceitou. E eu, com a minha imaturidade e a minha falta de saúde emocional, fiquei ali tentando vestir essa pessoa na fantasia de príncipe. Isso é muito abusivo. Comigo e com o outro. Porque eu quero que ele se torne alguém que eu gostaria que ele fosse. E eu fico me gerando sofrimento, achando que eu sou incapaz, que eu não sou boa o suficiente. Ao invés de sair dessa situação e ir viver outras situações que me mostrem o contrário disso. Que me mostrem que eu não preciso fazer todo esse esforço. E eu não preciso ficar insistindo para que a outra pessoa seja alguém que eu gostaria. A gente não precisa passar por isso. Ela falou também que ela colocou o Arthur à frente de tudo, né? Das empresas, nas contas, nas suas senhas, etc, etc, etc. E ela fez isso para que ele se sentisse melhor. Esse comportamento é um comportamento muito comum no caso de mulheres que amam demais. Normalmente as mulheres que amam demais acham que precisam ser necessárias e têm a obrigação de fazer o outro se sentir bem e feliz. Então, normalmente, encontram um parceiro que não oferece muita coisa, que precise realmente dela, para que ela seja necessária na vida dele e aí ela se sinta com algum valor. Ela também conta e pontua isso com muita força de que era o sonho dele ter uma filha e que ela engravidou por conta disso. E aí existe outro abuso, o autoabuso. E aí ontem eu tava até assistindo a live que ela fez com a psicóloga e ela fala que em algum momento talvez ela tenha confiado nele, né, sentido outras coisas e por isso ela engravidou. As expectativas, né? Só que quando a gente fala de gravidez, a gente fala de um outro ser humano. A gente fala de uma coisa que é para sempre. E ainda hoje, muitas mulheres acreditam, mesmo que inconscientemente, que um filho vai fazer com que a outra pessoa melhore, que a outra pessoa fique, que a própria relação melhore. Mas as coisas começam muito antes disso. Inclusive, é muito perigoso ter um filho e colocar em cima dele a responsabilidade de salvar uma relação. Essa responsabilidade não é de quem tá fora da relação. Essa responsabilidade é das pessoas que estão envolvidas no relacionamento. Ela também diz que ela fez de tudo para que ele se sentisse mais forte, mais homem, não se sentisse humilhado nunca. Só que a gente não tem esse poder, né? A gente não tem como determinar como é que a outra pessoa vai se sentir ou vai deixar de se sentir. Essa responsabilidade não é nossa e a gente não tem esse poder. Quando uma pessoa se sente mal, se sente humilhada, se sente
deprimida, ela precisa de ajuda profissional. E nós, como parceiras, namoradas, esposas, ficantes, crushes, a gente não tem o papel de reabilitação. Isso precisa ser tratado de outra maneira. Durante o seu vídeo, a Maíra vai trazendo várias situações aí do dia a dia que ela considera como abuso, em que ela se sentiu abusada, né? E esse é um ponto muito importante também para ser destacado. O abuso, ele acontece realmente quando a gente se sente abusada. Talvez a outra pessoa não tenha a intenção, talvez a outra pessoa não tenha nem a percepção de que ela está sendo abusiva. E aí entra a nossa autorresponsabilidade. Eu lembro que eu tive um namorado que ele era muito amor comigo. Só que a gente não conseguia entrar ali num consenso de até onde é que a gente iria com essa relação, né? Eu queria dar um passo a mais, ele não queria. E eu lembro que uma vez eu conversei com uma amiga sobre isso e ela disse assim pra mim: Gil, tá tudo bem, ele é um cara super legal. E se você aceitar essa relação desse jeito com menos comprometimento, vocês podem viver uma relação muito legal. E aí, essa situação me trouxe diversas reflexões, né? Realmente, se pra mim estivesse tudo bem viver essa relação com menos comprometimento, a gente viveria numa boa. Só que a partir do momento que eu não quero viver esse tipo de relação, eu me sinto abusada. Só que o outro nem sabe que ele tá abusando de mim. Por quê? Porque ele também tá respeitando as suas possibilidades, os seus próprios limites, os seus próprios desejos. E aí eu tenho que olhar para a situação e falar, já que é isso que eu não quero, tá na hora de eu sair. E não é fácil. Não é fácil. Dá trabalho, dói. A gente quer tentar, a gente quer fazer, a gente quer acontecer. Mas numa relação, nem tudo depende de nós. Depende de outra pessoa também. E a gente precisa ter a consciência da nossa parcela de responsabilidade em relação a isso. E essa situação que eu vivi não diz que a outra pessoa é abusiva, não quer dizer que a outra pessoa seja abusiva. Mas eu me senti abusada. Então, levei isso para terapia várias vezes, cuidei disso. E depois de algum tempo, eu consegui me libertar dessa relação, onde eu ficava ali insistindo de novo. De novo, gente, porque era outra relação, já não era mais aquela lá do príncipe que eu tentei colocar no castelo. Essa já é outra. E aí eu saí dessa situação de ficar insistindo que a outra pessoa fosse assim e fui colocando os meus próprios limites, né? Algumas vezes mais fácil, algumas vezes mais difícil, mas entendendo que aquela não era o tipo de relação que eu queria viver. Eu não quero viver esse tipo de relação. Eu não quero ter que viver o tipo de relação onde eu tenha que mergulhar, que eu tenha que escavar para que a outra pessoa consiga viver comigo aquilo que eu quero viver. Eu quero uma relação que seja um pouco mais fácil, né? Que a gente vá construindo os nossos interesses juntos, que a gente vá dando passos juntos, caminhando juntos. Ter que insistir para outra pessoa ficar na nossa vida, para dar um passo a mais com a gente, isso desgasta muito. E também não quer dizer que o outro não goste da gente. Às vezes só quer dizer que o outro tem a limitação emocional dele. E tá tudo bem. Isso não precisa ser desesperador, isso não precisa ser destrutivo. A gente só precisa aceitar que nem toda relação vai se tornar aquilo que a gente quer. E a gente não precisa desistir de se relacionar. Uau! Que vídeo longo! Eu espero que tenha feito sentido aí pra você. Quero saber a sua opinião, me conta. Vamos continuar conversando sobre isso, porque esse assunto e todos os outros, eles não se acabam aqui. A gente sempre pode entender um pouco mais, saber um pouco mais, desbravar um pouco mais. Vamos juntas!